A pergunta e a primeira que lhe faço é esta: porquê este projeto no Conselho de Matosinhos? Acho que Matosinhos tem todas as condições para um projeto desta envergadura. Tem condições de boas acessibilidades, estamos a falar de autoestradas, estamos a falar de metro, estamos a falar de autocarro. Localiza-se este local, não é dentro da cidade, mas fora da cidade, num ambiente até um pouco rural, embora estejamos no Grande Porto. Portanto, e estas condições, juntando-as todas, nós achamos que aqui realmente era o local mais adequado, mais propício para se fazer um tipo de investimento como este. Ou seja, um parque de diversões que tanta falta faz. Eu acho que não é só o norte de Portugal, não é só o Grande Porto. Eu acho que a todo Portugal era necessário ter um parque de diversões que reunisse tudo isto. Reunisse água, radical, feira popular, crianças e restauração. Portanto, reunir esses 5 conceitos. E daí, acho que este é um projeto único do país e Matosinhos foi escolhido, e muito bem escolhido. Estou muito satisfeito com as pessoas de cá, que nos têm realmente recebido muito bem, tanto no que respeita à Câmara, como no respeito aos órgãos de comunicação social. Temos sido recebidos espetacularmente e estou muito contente com isso. Era precisamente a segunda pergunta que lhe ia fazer em relação à própria Câmara de Matosinhos. Como é que o relacionamento foi feito, a forma, como é que as coisas acabaram por dar nesta conclusão? Que dizer da Câmara de Matosinhos, já agora, e do nosso Presidente, o Dr. Guilherme? Assim, tudo foi muito fácil. Nós tínhamos o projeto já pensado, já estruturado, éramos para fazer este projeto em várias hipóteses em vários concelhos vizinhos, mas houve a hipótese de realmente nós falarmos com o Sr. Presidente da Câmara, com o Dr. Guilherme Pinto, e muito rapidamente chegámos a consensos. E foi muito fácil negociar com o Dr. Guilherme, porque realmente é uma pessoa que tem visão para estas coisas e viu que realmente isto seria de uma importância vital para o Conselho de Matosinhos. Não só pelo investimento que se vai fazer aqui, não só pela criação de emprego, mas também pelo facto de vir trazer para Matosinhos pessoas não só do próprio Conselho, mas de todo o distrito do Porto e do norte do país. Falando agora, propriamente dito, do RAF Park, enumerou há pouco alguns dos setores que existem cá dentro, mas pedia ao engenheiro que enumerasse-os de uma maneira para que os nossos telespectadores tivessem um melhor conhecimento, muito embora melhor conhecimento, e aqui fica já o recado para quem nos está a ouvir, que venham até cá e verifiquem com os seus vossos olhos aquilo que de bonito e lindo acontece dentro deste RAF Park. É assim, o projeto em si está dividido em 5 partes. Nós temos uma parte radical, em que temos desde o bungee jumping, escalada, slide, salto pendular, salto invertido, high jump e air bungee e o paintball. Portanto, são 8 atividades que se poderão fazer aqui, que existem noutros parques, mas só existe esta parte radical. Depois temos 5 equipamentos de feira popular, temos a montanha-russa, temos os carrinhos de choque, temos o chamado martelo, temos o Enterprise, que é tipo uma roda gigante, e temos um outro aparelho que é tipo umas cadeiras, conforme existe nas festas populares. Depois temos a área de piscina, não é esta piscina famosa, onde estamos, que tem 500 metros quadrados de área de água, e em que este espaço verde, que é muito agradável, em que as pessoas poderão usufruir durante o verão deste espaço. Portanto, temos radical, aquático, feira popular, e depois temos a parte das crianças. As crianças vão ter um espaço só para elas, em que terão insufláveis, trampolins, baloiços, escorregas, poderão fazer aqui a sua festa de anos, portanto, em que poderão estar independentes dos adultos. Depois temos uma área de restauração, com 900 metros quadrados, onde iremos ter pequenos concertos, festas de aniversário também, despedidas de solteiro, pequenas bandas a tocar, karaoke, stand-up comedy, teatro, animação, malabarismos, magia. Portanto, ainda nós iremos ter todos os fins de semana esse tipo de atividades, onde as pessoas poderão usufruir do espaço, jantar e ao mesmo tempo também usufruir desses pequenos espetáculos que nós vamos realizar. Portanto, são 5 áreas dentro do mesmo espaço.
falou da animação, lógico, e sabia que este RAF Park está também virado até para os grandes eventos. Quem sabe os grandes concertos possam também se realizar aqui dentro do RAF Park. Sim, claro. Inclusive, nós temos já agendado para o dia 8 de setembro aqui um concerto com o Tony Carreira. Ora, aqui fica, digamos, a chamada de atenção para as fãs, e elas são muitas neste país e não só do nosso categorizado Tony Carreira, que vai estar cá. Dia 8 de setembro. 8 de setembro, já sabem, mas os bilhetes têm que ser comprados antecipadamente, não percam tempo, porque a lotação, como sempre, pode escutar. E podemos dar uma novidade em primeira mão. O bilhete custa 5 euros. 5 euros, ó fãs de Tony Carreira. Com esta novidade, o RAF Park vai arrebentar pelas costuras. Engenheiro, em relação àquilo que muitas vezes e vamos desmistificar o senão que aconteceu há um tempo a esta parte, quando enumeraram o preço de entrada por adultos. Esse preço que constou lá para fora não é o melhor ou não é o verdadeiro, e eu queria ouvir da boca do Sr. Engenheiro que nos dissesse qual o custo e as formas, que são várias, para você ter acesso ao RAF Park. Agradeço essa pergunta, porque realmente criou-se aqui um mito relativamente ao preço de entrada do RAF Park. Nós temos, o RAF Park vai estar aberto entre as 11 e as 19, de segunda a quinta. E à sexta, sábado e domingo vai estar aberto entre as 11 e as 23h30. Entre as 11 e as 19, todos os dias, o preço de entrada para adulto são 13 euros. O preço para entrada para criança são 10 euros. Crianças até aos 3 anos inclusive, não pagam, até gratuito. Portanto, estes são os preços de entrada para uma pessoa individualmente. Estamos a falar em quase toda a época, tirando o agosto, que aí sofrerá a chamada época alta. A época alta sofrerá um pequeno acréscimo. De qualquer forma, uma família, por exemplo, queira visitar aqui o RAF Park, em que, ao pagar esse valor, pode usufruir de tudo. Portanto, pode estar na piscina, pode fazer slide, pode ir aos carrinhos de choque, pode estar nos insufláveis, pode fazer a escalada. No fundo, pode fazer todas as atividades que nós temos cá dentro, com exceção do bungee jump, que é um salto já um pouco mais complicado, já requer um valor de acréscimo, mas é só o bungee jump. Imaginemos que vem cá uma família de 4 pessoas. Se nós fizermos as contas, iria dar 46 euros as 4 pessoas a pagar. Ou seja, perto de 50 euros, isso seria, se calhar, pouco caro para os tempos que correm, em que estamos realmente em crise. Mas, nós já pensando nisso, uma família de 4 pessoas, vai haver um deles que não vai pagar. Ou seja, o preço para 4 pessoas que podem usufruir durante todo o dia são 36 euros. Ou seja, portanto, eu acho que 36 euros sai uma média de 9 euros por pessoa. Podem estar aqui 8 horas a usufruir deste bonito espaço, de todo o espaço. E incluindo esta piscina, não é? Exatamente, incluindo a piscina. Estamos a falar de 9 euros, passar aqui uma tarde agradável em família, com os filhos poderem se divertir, com certeza os pais irão dar esse gosto aos filhos para eles poderem usufruir deste espaço. Temos também, além disso, temos os descontos de grupos. Imaginemos que vem aqui um grupo de 10, 15 pessoas. Nós temos um desconto para grupo. Imaginemos que vem cá uma pessoa mais que uma vez, mais que duas, mais que três, que queria fidelização. Também temos descontos. Também temos descontos para escolas, temos descontos para associações, temos descontos para juntas de freguesia, temos descontos para clubes de futebol. Portanto, desde que façam um protocolo connosco, temos esses descontos. Quer dizer que esses preços, além de serem já relativamente acessíveis, podem ainda ser mais acessíveis, desde que haja protocolo com associações ou grupos culturais, portanto, ou escolas, portanto, poderemos ainda baixar esse preço. Portanto, eu acho que não é motivo, não vai ser motivo para que venham cá. Já agora, engenheiro, este investimento, pela sua grandeza e pelo seu espaço, vai ocupar muita gente. Pergunto qual é o número de postos de trabalho que desde já podem estar ocupados, gente que vão ser admitidos para este nível.
Sim, nesta primeira fase nós estamos a inaugurar agora só a primeira fase. Temos a segunda fase que fica, neste caso, a sul. Nesta primeira fase estamos a falar de 45 pessoas. Depois, com a segunda fase, iremos chegar perto das 70 pessoas que irão ser admitidas aqui para trabalhar no parque. Portanto, acho que é interessante, nos tempos que correm, criar aqui 45 novos trabalhos para as pessoas de Matosinhos, essencialmente, do Conselho de Matosinhos, mas não só. Porque nós, cerca de 50% das pessoas que são admitidas, que foram admitidas, são de Matosinhos. Portanto, é este esforço no sentido de contratar pessoas do Conselho. Ora bem, engenheiro, julgo que está tudo dito, no entanto, fica aqui os microfones da TV Cira da Lara para aquilo que quero dizer aos nossos telespectadores desta tarde, na visita que fizemos à RAF Park, onde o espaço de diversão vai acontecer a partir do dia 26 de junho, ou seja, da próxima terça-feira, não é? Exatamente, da próxima terça-feira. Eu só quero dizer uma coisa, eu quero que as pessoas que nos estão a ouvir, que lancem um desafio, que libertem as emoções, que é o nosso lema. Isto é, há muita emoção para ser libertada aqui. Desde um salto de bancos, desde os carrinhos de choque, desde a feira popular, desde, sei lá, concertos, todos os tipos de atividades que nós vamos ter aqui, que venham cá e que voltem a ser crianças, para os mais adultos, e que as crianças comecem a fazer algumas coisas que se calhar os adultos têm medo e por isso têm aqui a oportunidade de libertar as emoções, que é o nosso. Por isso, atrevam-se a vir cá.